fazer análises e operações em dólar e bit no canal da Clear Corretora todas as tardes. Marci, por favor, se apresente. Eu sou Marci Mota, eu sou psicanalista clínica, trader, conheci o mercado financeiro desde 2019, por curiosidade, e ao entrar no mercado financeiro, eu percebi que por ser analista, isso me ajudou muito, porque o trade é, sim, baseado no comportamento, nas emoções, e tudo que a gente é na vida real, na frente da tela, é espelhado imediatamente, é passado no débito, não tem crédito no day trade. Marcelo Carvalho, por favor. Eu me chamo Marcelo Carvalho, entrei no mercado financeiro em 2015 e em 2017 eu entrei de cabeça no mundo dos robôs. Hoje eu trabalho com robôs 100% do meu tempo e uso análise estatística para operar no mercado. Eu sou o Márcio Killing, apresentador deste programa. Obviamente vão ter outras personalidades aqui sentado. E hoje eu sou o host do programa, também sou trader há 5 anos e sou parceiro da XP. E hoje estamos aqui de frente ao nosso trader André para tentar resolver a dor dele. André, qual a sua principal dor hoje no mercado? Eu diria que é romper a linha d'água. É aquela região onde você não quebra mais a conta porque você já consegue identificar tudo que te faz mal, só que você também não consegue ter um resultado positivo expressivo para você realmente começar a alavancar suas operações e alavancar outros investimentos para realmente você viver 100% do mercado. Então você quer romper a linha d'água, já sabemos que ele é aluno da nossa querida Pan, né? Sim. Exatamente. E aqui a gente já consegue fazer uma analogia, né? Na sua apresentação você falou que toca um negócio antigo da família, é isso? Sim. Então você já carrega com você o perfil de gestor, o perfil de gestão. A grande questão é o quão bom você é como gestor das suas operações, do seu plano de trading, da sua empresa Day Trade André Bertuzzo. Esse é um ponto a ser discutido aqui no programa, Killing. Sim. Eu acho que assim, na verdade o Day Trade me ensinou a ser um gestor muito melhor para minha empresa. Mas no começo, é claro, que gestão? Era clicar e entrar, tá subindo, entra. Entendeu? Mas hoje não. Hoje eu já consigo ter estatística, hoje eu já sei qual que é o percentual de pagamento de acerto, principalmente da média das operações. Então, a gestão de uma maneira total do meu trade, eu acho que ela evoluiu muito. Tem muito que evoluir ainda, mas evoluiu muito. E essa evolução foi também sentida dentro da empresa. Eu acho que não consigo identificar exatamente o motivo de não decolar o resultado, vamos falar assim. Eu acredito que aqui, quando a gente pensa do lado empresarial, você tem que ter um bom produto, né, encantar o seu cliente, fidelizar o seu cliente para que, consequentemente, você ganhe dinheiro. E à medida que a gente fala de gestão, você precisa não só aprender a lidar com a administração da empresa, mas lidar com pessoas, cliente final e colaboradores. Quando a gente fala sobre isso e traz para o universo do trade, você tem toda a gestão na sua mão, mas aqui você é seu próprio gestor e você é o próprio colaborador, né? Então, o que você precisa entender com que nível de entrega você segue trabalhando na sua empresa. Talvez você já esteja administrando bem, afinal você está equilibrado, você está conseguindo manter a conta, não quebra mais a conta, mas será que você está entregando o seu melhor? Será que você está gerando uma boa experiência? Será que você está realmente buscando conquistar o merecimento de ganhar dinheiro? E para ganhar dinheiro a consequência é fazer o certo. Então, eu acho que esse é o ponto aqui, viu, Killing? Kim, pelo pouco do programa que a gente está tendo agora, eu acredito que o problema dele não é gestão. Né, porque ele tem a empresa da família, gerencia a empresa da família. Eu acho que o problema dele é alguma coisa com emocional. O que você acha? Ele mesmo enfatizou um ponto, né? Romper a linha d'água. Quer dizer que você sempre vai patinando em algum comportamento que te impede de avançar para uma curva de ganho exponencial. Qual é esse comportamento? Boa pergunta. Posso acrescentar na pergunta, claro. Marci? Você tá com medo do risco? Não. Hoje eu enxergo o risco como ingresso para entrar no trade, vamos falar isso assim. Você está falando do lado da perda. Então você aceita pagar o ingresso. Sim. Mas talvez essa dificuldade de ir crescendo o ganho seja ainda a dificuldade de tomar mais risco, por causa talvez dos machucados que você tenha nessa trajetória, tanto de um lado na empresa, porque a gente sabe que empreender não é fácil, Sim. como no próprio mercado, para aceitar que para valer a pena o tempo que você está dedicando ao mercado, você precisa também ter espaço para operar maior. E aí, às vezes, a gente ainda não tem isso no financeiro, ou tem uma dificuldade do risco. Por isso que eu queria perguntar do risco. Posso só complementar uma aqui também? Romper a linha d'água. Eu te faço uma pergunta. Quantos tipos operacionais tu tem no dia? Quantos? Modelos operacionais. Tipos. Modelos operacionais. Tu faz mais scalping, tem mais de um tipo de estratégia que tu segue, tu falou que também trabalha com a parte estatística, tu tem todas as estatísticas e teus números. Mas tu tem um único modelo operacional todo santo dia ou são variados? Na verdade, assim, eu opero basicamente uma análise gráfica, faço alguns princípios de price action e retrações de Fibonacci. Ponto. Essa é a base do meu operacional. Então, como o Kim citou da PAN, a linha d'água é uma estatística que eu tenho positiva dentro do meu operacional, então quando ela se apresenta para mim dentro do trade, eu opero. Micro pivô também tem uma estatística positiva dentro do meu operacional, então dentro do cenário que ele aparece eu opero, mas a minha principal operação não adianta, é a que eu faço há mais tempo, é a retração em níveis de Fibonacci. 100% objetivo? Oi? 100% objetiva a entrada ou ela tem subjetividade também? Não, 100% objetiva. São no mínimo 3 pilares me dando
me dando um sinal verde para entrar. Então, um sinal gráfico, ou seja, região de preço, um candle gatilho e normalmente um indicador validando. Então, ou é um estocástico validando, ou é um IFR validando, entendeu? Ou um IFR negando, falando, não procura venda aí não, né? Falando Então, assim, parece que tá tudo perfeito, não? Mas por que ele não é lucrativo? E a pergunta que eu fiz é, qual o exatamente. comportamento que você tem que te faz ficar parado nesse nível do 0 a 0? Tem alguma coisa que você fala assim, ó, puxa, fiz isso aqui de novo. Caí no mesmo comportamento novamente. cilada. De novo eu fiz isso. Mais uma vez eu tô aqui nesse mesmo cenário. Qual é esse cenário? Mas se olhando pela ótica, até que a Mari colocou, que é a questão do risco, eu não decidi voltar para o mercado financeiro simplesmente porque eu achei lindo. Né? Já fiz isso no passado e agora eu quero fazer de novo, deu vontade. Eu decidi voltar para o mercado financeiro simplesmente porque empreender é muito difícil e a empresa passou por muitas dificuldades durante e pós a pandemia, tá? E eu comecei a enxergar que todos os meus ovos estavam numa cesta só. E com o risco daquela cesta deixar de existir. Entendeu? Então a decisão de ir para o mercado financeiro foi separar um pouco os ovos. E não adianta, a gente passou por dificuldades aí sérias dentro de casa e aí talvez a história do risco. Não havia olhado para esse problema sobre essa ótica ainda de falar, ao mesmo tempo que para eu conseguir um resultado mais alavancado, mais expressivo, eu vou ter que me expor a mais risco. E a hora que eu me exponho a mais risco, vem aquela vozinha ali dessa situação. da escassez. Qual é o tamanho da tua mão hoje que você opera? Pequena, são 10 contratos de dólar, 10 contratos de índice e 5 de dólar. Não é pequena, não é pequena, não. Desculpa, mas não é pequeno. Pequeno é um contrato de dólar, 2 contratos de índice. Então você já relativamente se expõe significativamente, exatamente. O Kim, ele acha que a mão é pequena. Não, muito pelo contrário, é uma bela mão. Inclusive, quando a gente pensa na volatilidade que o mercado vem tendo, 10 contratos de índice, pegar 300, 500 pontos não é algo tão difícil assim. A gente está falando de 500 pontos é R$1.000. 500 pontos Com 10 contratos? Belo financeiro. É pouco? E aqui eu volto no que o Marcelo trouxe. Quantas estratégias você tem? Beleza. A gente entendeu que são pelo menos 3. Retração de FIBO, linha d'água e micropivô. Qual delas você realmente é especialista? Retração de FIBO. Retração de FIBO. Então será que não faz sentido você fazer uma auditoria? Vamos lá de novo, como empresário. O que você faz na sua empresa? Você tem que auditar os números, você tem que entender qual produto que traz mais margem. O produto que traz mais margem é aquele que você vai investir mais em marketing, é aquele que você vai contratar mais gente para poder empurrar cada vez mais aquela frente, e é ali que traz mais receita. Então, se você está me falando que você é especialista em retração, faça uma auditoria das operações de retração. Chegue à conclusão se elas de fato trazem retorno para você ou não. Se elas de fato estão trazendo retorno, é a hora de você talvez colocar mais energia nessas operações, acreditar mais nessas operações, ser mais agressivo nessas condições. E talvez até, auditando o operacional, você vai encontrar informações que talvez você tenha que deixar de fazer micropivô. A margem de lucro ali, de repente, é tão pequena, está só te trazendo mais dor de cabeça do que resultado. E tem uma coisa que o Kim falou, que eu falo, você que gosta da parte estatística e do dado, e qualquer empresa, a tomada de decisão, ela tem que vir em base de dados, né? Você tem que pensar que, por exemplo, às vezes você está numa operação, equilibrar vários operacionais é muito mais complexo para gerar resultado, porque a gente não é um robô. O robô, ele consegue fazer, se o operacional 1 aparece 3 vezes no dia, o operacional 2 apareceu 2 vezes no dia, o operacional 3 apareceu mais 2 vezes no dia. Só que enquanto você está posicionado em um operacional, o outro aparece, às vezes, isoladamente, a curva de cada um é positiva. Só que quando a gente opera na mão, a gente não faz isso ao mesmo tempo como uma automação faz. Então, para quem quer operar o mercado na mão, eu sempre falo, que eu sei que é muito sedutor ter várias ferramentas na sua caixinha de ferramenta para operar o mercado em cada cenário. Mas isso é uma construção de curva de tão longo prazo que é primeiro fazer uma coisa só. E aí vale pegar isso, falar assim, esse aqui eu consigo, que fico mais confortável, eu opero melhor, eu consigo ser mais disciplinado. Por exemplo, um scalp ou não, é uma operação de tendência. Pega uma única coisa primeiro para fazer muito bem feita, porque só assim você transforma uma curva teórica de backtest em resultado de conta real. E um detalhe, em cima do que a Mari tá falando, que o Kim também falou, que eu entendi ali também, tem mais ou menos 3 modelos operacionais objetivos, sim, bom para operar, só que eu vi ali, como tu falou, aparece que são filtros também, que te dão uma confirmação. Talvez esses filtros possam estar atrapalhando também o resultado. Então, eu falo isso porque, estatisticamente, quanto mais filtros tu começa a colocar numa operação, eles começam a bloquear outras operações. Então, acaba que filtros não conversam com a parte objetiva do trade. Então, fazer a auditoria, analisar, veja se realmente aqueles filtros fazem sentido, se não vale a pena daqui a pouco tirar esses filtros ou diminuir os filtros para dar confirmação na tua entrada e ela ficar 100% objetiva. Em média, são quantas operações por dia? 3. 3 operações por dia. São 3 no índice e 2 no dólar no máximo. Porque você limita ou porque o operacional Não, dá eu isso limito. de chance? Eu limito. Você faz 5 operações por dia. Sim. E você chega a estar posicionado nos 2 ativos ao mesmo tempo? Sim. Aqui vai mais uma pergunta. Se aparecer 7 retrações ao longo do dia, você não vai fazer porque você se limitou a X quantidade de operações? Você, como empresário, você coloca limite de vendas para sua empresa? Então, o dia bom, por que você não está explorando mais dos trades? Se aparecer 10 boas retrações onde você deveria fazer o seu relatório de performance explodir, porque são 10 boas condições onde você se especializou, por que você não está fazendo? Será que essas limitações aí não estão te levando muitas vezes a ficar entre as 9 e as 11 tentando esse número de operações e ali foi o mercado ruim e de repente, depois das 11 o mercado melhorou? O que eu quero dizer com isso? Traz para o ângulo empresarial. Você tem uma empresa que vende chocolate. O ovo de Páscoa você vai vender o ano inteiro? Não. Você vai ter um pico de vendas na data comemorativa. A gente vai ter pico de receita operando day trade nos dias bons. E os dias bons, se a gente tiver limitação, a gente não vai explorar o máximo possível do que o mercado tem para oferecer. Conclusão, isso vai impactar no seu DRE. Aqui nós temos um caso, Kim.
que precisa ser resolvido. Eu, por experiência própria, o meu conselho para ele é deixar de operar 2 ativos ao mesmo tempo, cara. Não tem como, já é difícil operar um ativo. Operar 2 ao mesmo tempo, eu particularmente vejo o problema aí. Concordo. Tomando como base o que a gente tem de informações até aqui, eu acho que faz muito sentido você olhar para um ativo só, canalizar mais energia ali. O caixa que você está usando para operar o dólar, de repente você concentrando no índice vai te dar mais flexibilidade, ou vice-versa, caso seja no dólar que você esteja performando melhor. E aí vai muito em linha com encontrar dessas 3 estratégias a que está trazendo mais receita. Não necessariamente a que você mais gosta, e sim a que entrega mais resultado. Ali é onde você precisa demandar energia. Emocionalmente falando, muitas variáveis vão te machucar demais. Eu percebo que tem muitas variáveis. São 2 ativos, vários operacionais, você se limita, porque provavelmente você não está colocando a execução de fato do seu operacional, então você opera uma vez, 2, 3, para, porque você tem medo de perder o que você já fez, ou estourar o seu stop loss, porque o operacional ainda não está definido. Você pensa que está, mas não está. E limitar o operacional, limitar a quantidade de trades também, só deve limitar se tu tiver uma base estatística mostrando que se todo dia, entre 10 operações, realmente 3 é o melhor, aí sim tu limita. Agora, a gente limitar a operação porque eu tomei uma decisão, porque eu acho que eu me sinto mais confortável, aí também é diferente. Agora, quem falou, será que durante 10 operações no dia, será que realmente as 3 operações é a quantidade necessária? Daqui a pouco pode ser mais, ou pode ser menos. Então isso daí também acho que dá uma grande diferença no operacional e na qualidade do operacional. A limitação das operações foi meio que na base estatística, porque eu percebi que quando eu passava da terceira operação sem conseguir atingir, digamos assim, o resultado que eu tenho lá como algo aceitável por dia, eu falei, ok, digamos assim, uma meta, e eu falei, não, eu tenho que buscar mais para atingir a meta, e normalmente faltava pouco. Essa 4ª, essa 5ª operação... Mas aí falou que foi meio que estatístico. E ele falou que foi meio que estatístico, não foi estatístico. Essa palavra meta de ganho. Qual que é a meta? Eu prefiro. Qual que é a meta? R$1.200 por dia. R$1.200 por dia. Quantos pontos? Então, na verdade Depende. são 1.200, mas são em ambos ativos. Ok. Bom, Quantas vezes ao longo do mês você alcança os 1.200? É isso eu ia Ao longo falar. de 21 pregões, em torno de 5 pregões eu consigo atingir a meta. E tu se expõe depois disso ainda? Vamos lá. Bom, estamos aqui diante do caso do André. Vamos para o break desse bloco e o conselho aqui vai tentar resolver o seu caso agora. A gente já apresentou o nosso cliente trader, André, e vamos tentar diagnosticar esse problema. Estamos de volta no segundo bloco, o Conselho Trader, e temos um caso. O caso onde ele empata e não consegue romper a linha d'água. O Kim, qual é o teu diagnóstico sobre o caso dele? O meu diagnóstico é que ele ainda não encontrou a principal estratégia dele. Ele está um tanto quanto perdido em qual estratégia ele vai concentrar energia e ele também precisa escolher o ativo onde ele performa melhor. Mari? Eu acho que o Bertuzzo já teve o privilégio de chegar nesse momento do 0 a 0, a gente sabe que tá perto, e justamente por saber que tá perto é o ajuste do menos e não do mais, muitas vezes, que vai fazer essa diferença. Menos ativos, menos tipos de operações. Marci? Eu acredito que o Bertuzzo precisa parar de ouvir muitas vozes, operar sozinho e focar especificamente na execução da sua estratégia. E eu acredito que o trade pro Bertuzzo virar a chave ali e romper essa linha é ficar mais objetivo operacional. Deixar o operacional 100% objetivo, sem muito filtro, sem muito ruído. Bom, o meu conselho para ele eu me identifiquei muito com você, porque eu tenho uma meta diária também, que é mais ou menos esse valor que você consegue, e eu cheguei a esse valor diminuindo o meu risco. O meu perfil operacional, a gente tem que encontrar nosso perfil operacional. Eu acredito que você ainda não encontrou seu perfil operacional. Eu operei dólar, comecei operando dólar, vi que o dólar era um ativo que não andava e fui para o índice, que é um ativo que é mais volátil e me pagava mais rápido. Você falou aí que consegue, de 22 pregões, chegar a 5 ou 6 na sua meta. Eu tô surpreso, porque dos 22 pregões, eu consigo chegar a essa meta a uns 16, 17 ou 18 pregões. O meu problema ainda é segurar o stop, o loss, que eu consegui resolver o meu problema com as travas da própria plataforma ou da XP, que tem o Copilot. Então, cara, diminui esse ativo. Veja qual ativo que você simpatiza mais e que tem mais a ver com o teu perfil. Deixa de operar 2 ativos ao mesmo tempo, cara. Imagina você já ficar posicionado, já é um risco. Ficar posicionado em 2 ativos, você fica 2 vezes no risco. Exposto, né? Exposto. Ninguém gosta de ficar posicionado. Já gera uma ansiedade. Imagina ansiedade dupla, né? Além do viés e da correlação, que por muitas vezes as pessoas procuram entre índice e dólar, né? E a pressão. Exatamente. E a pressão. E a pressão. Kim, qual é o conselho que você daria para ele? Imagina que você lá no começo estava na mesma situação que ele, naquele empate. Qual foi a tua virada de chave para começar a lucrar e romper a linha d'água? Bom, para mim o que funcionou muito bem foi explorar melhor os dias bons, foi explorar melhor os movimentos bons de mercado. E em algum momento eu percebia que eu fazia uma entrada, fazia minha parcial ou não, e depois o mercado dava outros sinais, porém eu não entrava, porque eu já estava parcialmente posicionado. Quando eu estava fora, eu estava procurando entrada. Então isso significa o quê? Em uma pernada de 1.000 pontos, se eu tiver 3 entradas, eu tenho que explorar essas 3 entradas. Não é porque eu já estou comprado que não posso fazer as outras 3 entradas. Muito pelo contrário, eu tenho que aproveitar elas
para exponencializar o meu resultado. Então eu passei a ser mais agressivo nos dias bons e nos movimentos bons. E aqui vai uma pergunta, você tem feito isso? Não é porque eu já estou comprado que eu não posso fazer as outras 3 entradas. Muito pelo contrário, eu tenho que aproveitar elas para exponencializar a entrada, fazia minha parcial ou não, e depois o mercado dava outros sinais, porém eu não entrava, porque eu já estava parcialmente posicionado. Aí romper a linha da água. Bom, para mim o que funcionou muito bem foi explorar melhor os dias bons, foi explorar melhor os movimentos bons de mercado. E em algum momento eu percebia que eu fazia uma entrada, fazia minha parcial ou não, e depois o mercado dava outros sinais, porém eu não entrava, porque eu já estava parcialmente posicionado. Quando eu estava fora, eu estava procurando entrada. Então isso significa o quê? Em uma pernada de 1000 pontos, se eu tiver 3 entradas, eu tenho que explorar essas 3 entradas. Não é porque eu já estou comprado que eu não posso fazer as outras 3 entradas. Muito pelo contrário, eu tenho que aproveitar elas para exponencializar o meu resultado. Então eu passei a ser mais agressivo nos dias bons e nos movimentos bons. E aqui vai uma pergunta, você tem feito isso? Quando você entra com 10 contratos, lá na retração, o mercado faz o movimento que você queria, parcial, ele faz outra retração, você entra de novo? Não. E se você tivesse líquido, você entraria? Sim. Então aqui é um bom ponto para você começar a pensar. Se está dentro do método, você tem que fazer. Porque é o lance que eu estava te explicando. Você abre a sua loja para vender ovos de Páscoa e no dia da Páscoa vendeu 2 ovos, você fala, bati minha meta, não vendo mais. Não, você quer vender o estoque inteiro. Então, o dia bom, você tem que aproveitar 1, 2, 3, 5, 10 entradas se tiver e arrancar o couro do mercado. É isso que me levou a destravar e começar a ver mais resultado. E aí, os 5 dias bons vão te trazer um resultado financeiro tão expressivo que vão pagar, talvez, os outros dias que não são tão bons assim. Mas aqui é um outro ponto que a gente vai ter que discutir mais à frente também, Kelly. André, o que é um dia bom? Um dia bom é quando eu consigo, num ativo só, em no máximo 2 operações, chegar no objetivo financeiro do dia. Normalmente, quando isso acontece, no máximo até 10 horas da manhã, 10h30, eu já tô líquido. E a tua janela operacional é das 9 ao meio-dia? Das 9 às 11h30, 9 ao meio-dia. Se não chegou nenhum gatilho de entrada para você nesse período, o que você faz? Eu permaneço o período todo líquido. E aí chega meio-dia, você levanta e vai embora. Qual ativo que você prefere operar? O índice. O índice. E por que você fica no dólar? A grande verdade é que assim, eu sempre, quando eu comecei a operar o mercado futuro, eu comecei operando dólar. Eu também. Porque o pagamento dele era melhor. Sim. E tem ali a imagem de que falam, né, ele é mais técnico. Não, ele não é mais técnico, né? A diferença é que ele não está só correlacionado com o Brasil. Então, talvez eu conseguia visualizar o cenário com mais clareza. Só que o capote dele é pesado. Na hora que ele vem para trás, ele dá um tapa forte. Então, aí foi onde eu falei, peraí, vamos dividir um pouco o peso, né? Vamos reduzir um pouco a mão no dólar, transferir um pouco desse capital para o índice, e ali eu vou equilibrando as cestas. Então, por exemplo, Ontem eu fechei negativo no índice e positivo no dólar. E o positivo do dólar foi maior do que o negativo no índice. E hoje já foi o inverso. Hoje eu consegui... Esse é o ponto. É um ponto, porque é muito difícil. Quando a gente fala em estabelecer um planejamento, a gente precisa fazer uma coisa que é isolar a variável. Quando a gente tem uma hipótese de uma forma de operar que ela é ganhadora na construção da curva, a gente precisa isolar o máximo de variáveis. O ativo é uma variável. Então, assim, é muito difícil quando a gente fala de qualquer tomada de decisão com base em dados, o que está num sistema tão aberto. O mercado já é um sistema aberto e aleatório. E aí você tem que trabalhar com mais de um ativo, você tem que trabalhar um gerenciamento entre os 2 ativos financeiro. Mas uma coisa eu quero te perguntar diretamente. Todo mundo vai pro dólar porque tem a sensação de que o dólar paga mais. Ah, mas dói mais o stop do dólar. O stop, você não tem que ter um stop financeiro fixo? Sim. Então o fixo financeiro não vai ser igual sempre, independente do ativo. E aí eu não estou dizendo para você fazer em vários ativos, mas para desmistificar essa questão do stop ou de qual ativo paga mais. Se ele andar tantos por cento, não é a mesma coisa, você vai adaptar a quantidade de contratos. Então, R$100 perdidos no dólar é igualzinho R$100 perdidos no índice. A questão é que para mim são 2 GRs diferentes, justamente por conta do peso de cada ativo. Então, se o meu stop máximo, por exemplo, no índice são de 350 pontos, no dólar é 7. Ok, mas aí você... tudo bem fazer essa divisão. Só que aí você tem que ter Não um é tudo comportamento... bem, Não, você tem um comportamento mais difícil de você lidar justamente no dia que você pega pro outro. Aí você vai se sabotar. Pra mim não é tudo bem, não. Aproveitando uma coisa, a gente falou, tu falou que tu opera com até 10 contratos no índice e 5 no dólar. Isso. Perfeito. Tu ganha sempre, quando tu ganha de mão cheia, tu entra já de mão cheia, tu faz o famoso preço médio. Como é que é esse teu gerenciamento? Aí a gente vai falar do gerenciamento durante o teu trade. Tu vai entrar com um contrato, tu vai aumentando a tua mão, tá indo contra, tu vai aumentando, tá indo a favor, tu vai aumentando a favor. Como é que é esse teu tipo de gerenciamento já no trade? Tu vai entrar de mão cheia, ganha de mão cheia, ou tu vai aumentando a mão quando tu tá perdendo e acaba estopando com a mão maior? Tá, não, eu entro com uma mão só. Então, quando eu entro com 10 contratos no índice. Normalmente, eu tenho uma primeira parcial entre 1,5 meu risco. Essa parcial eu acabo saindo ali com 40% do peso da mão e eu vou carregando os outros 60%. Ah, você só sai no final com os outros 60%? Não. Muitas vezes a gente chega em alguma região onde eu tenho uma resistência, eu tenho um suporte, algo do tipo, que o ativo começa a perder um pouco de força, começa a ficar com uma movimentação um pouco mais errática. Então, muitas vezes ali, eu reduzo o risco, reduzo a mão, executo mais 20%, 30% do peso da mão para tentar continuar conduzindo. Tá? Mas não vou fazendo médio para dentro, não é uma prática comum. Mas, Roberto, você falou assim que seus stops, qual que é o tamanho em pontos dele? 350 no índice. Até ou é sempre isso? Não, é até.
Então você na concorda verdade, que eu busco você vai fazer uma operação, Claro. seu stop é de 200 pontos, aí você entrou com 10 contratos 10 ruins. contratos, 600 Você vai soltar 40% da sua mão ali com 300. É diferente de quando o seu stop é de 300 e poucos pontos, um R meio disso é mais pra frente. Essa conta Então, não fecha. é isso, é esse ponto. Você concorda que assim, você até tá setando ali qual que é o seu limite, mas se você não fazer o ajuste do tamanho de contratos, o seu 1,5 pra frente, aonde tá sendo a sua parcial, não é necessariamente justa. Por quê? Aí você tem um operacional com 50% de taxa de acerto. Só que seus stops maiores, stopam mais, vamos supor. Você pode ter 50% e 1,5 para 1, você pode fechar negativo. Porque quando você stopa 350 pontos com 10 contratos. Mas quando o seu trade anda para frente, foi aquele que era 200. Sim. Então, você concorda que você está adicionando as variáveis que eu falei? Você está adicionando mais variável na sua tomada de decisão, que atrapalha a construção da curva. Por isso eu falo, quanto menos variáveis existirem no seu processo, Menos é mais. menos é mais. Bertuzzo, você concorda comigo que essa conta não tá fechando? Sim. Porque quando você entra com 10 contratos, seu stop cheio é de 300 pontos, é 600 reais. Sim. Você já, metade da tua meta, que era pra ser positiva, já foi. Sim. Aí você solta 40%, quer dizer, enfim, essa conta não tá fechando. E você fica se auto-sabotando o tempo todo. De um ativo pro outro, sempre tentando recuperar um loss, que isso não existe pra trade, você sabe? Não. Na verdade, assim, pra mim, recuperar é até uma palavra que não existe pra mim dentro do mercado Não financeiro. existe pra você na teoria, mas na prática é o que você tá Perfeito. fazendo. Perde no índice, ganha no dólar, É isso. e assim você vai fazendo, assim como o trader perde na conta real, volta pro simulador, é sempre esse looping de comportamentos que te deixam sempre com o tampão fora do ralo. Enquanto você não colocar o tampão no ralo, sua piscina não vai encher, não vai transbordar. Eu vou falar mais uma coisa que eu acho pra você, e que eu acho que talvez por isso seja tão difícil, você pode me corrigir, Bertuzzo? Você tem muitos fragmentos de coisas muito certas. Né? Então, assim, eu tenho isso, eu faço isso. Nada do que eu ouço você falar, a gente lida com coisas, né, das pessoas fazendo coisas que estão muito longe ainda de entender o que precisa fazer. Você tem vários fragmentos, só que é um pouquinho, por exemplo, do perfil da Mari, que é diferente do perfil do Kim, não é a lógica inteira. Por exemplo, você sabe que eu falo dessa questão da unidade de risco financeiro, mas isso aqui só funciona se eu ajusto o tamanho de posição. Uma coisa sem a outra não faz sentido. Pode ser que o do outro lado também funcione. Tem sempre a mão fixa, não sei o quê, mas daí você não pode ouvir a Mari. O que eu quero dizer com isso? Menos é mais também de qual é o raciocínio lógico do começo ao fim de quem você vai seguir. E isso não é uma escolha de... ninguém vai ficar triste com você, mas a minha pergunta é, você percebe que você tem... Você está pegando fragmentos, é como se você pegasse bastante peças de vários quebra-cabeças. Todas elas formam um quebra-cabeça. Mas se você pegar um pedacinho de cada um, vai ficar mais difícil montar uma figura que faça sentido. Eu falo que o meu operacional é o meu Frankenstein, né? Aí. Porque ele é um monte de recortes de tudo que eu aprendi. Esse é o ponto. Eu acredito que falta só ajuste fino. E o que, na minha opinião, o que mais você tá pecando é no gerenciamento de risco. Porque essa conta não tá fechando. Fica muito claro pra mim que a conta não tá fechando. Pra mim, eu não acho a parte não é 100% objetivo. Eu entendi que não. Agora, escutando a questão. Por isso que eu puxei aquela hora da questão dos contratos, e como é que tu faz a saída parcial. Porque o Kim talvez concorde comigo quando a gente fala mais a fundo de robôs. Tu falou uma hora ali que se eu vejo que tem uma região que pode ser uma resistência, um suporte, ali eu vou sair antes porque eu não quero esperar ele romper. No caso do robô, o robô não tá nem para uma região de suporte, uma região de resistência. Por isso que a gente vê que a parte objetiva, a partir do gerenciamento após tu entrar no trade, que aí poderia ser um break-even, um trailing stop, trabalhado de forma objetiva, tu acaba vendo que no longo prazo a curva do robô ela é sempre ascendente. Então ele não fica batendo nessa trave, talvez nessas tuas saídas, porque tu viu naquele momento que tinha uma resistência, um suporte, talvez se tu não tivesse tirado aquela tua ordem, não tivesse zerado, quantas vezes provavelmente não deve ter visto, pô, saí aqui e o mercado andou. Então talvez se aproveitar daquele momento bom do mercado, talvez aí também seja o segredo para te conseguir romper essa linha d'água. Na sua apresentação você falou que operava 3 ativos. Até o BIT, você está começando a olhar. Por que você não opera só um? Boa pergunta. Eu quero saber a resposta. Eu quero saber a resposta. Na verdade, o não operar só um, eu fiquei um tempo, no começo do ano eu me dediquei, falei, não, vou operar só o índice. Eu operava só o dólar, estava inclusive na sala de uma parceira da Tati, que era só dólar, ótimo, lindo, maravilhoso, eu gosto do dólar, vambora. E aí, realmente por esses motivos que eu já expliquei, eu estava achando pesado, falei, não, então vamos pro índice. E fiquei focado só nele. E a grande verdade é que tinha diversos dias que eu saía negativo do índice, e a hora que eu olhava o dólar, eu olhava e falava, ali, meu setup ali, teria dado aquele trade. Então, foi mais com o mesmo princípio, e não falando que está certo a decisão, mas com o mesmo princípio de dividir os ovos. Falei, o dia que eu não conseguir ler o dólar, o dia que eu não estiver acertando o dólar, eu tenho o índice para operar. Concorda que o gráfico, análise gráfica pode ser qualquer ativo, certo? Sim. E concorda que essa questão de botar os mesmos ovos na cesta, isso funciona para investimentos. Sim. E não para operação day trade. Eu vou além. A diversificação, ela só faz sentido até certo nível. Tá? Primeiro deles, né, que é como você consegue gerenciar. Hiperdiversificar também, inclusive nos investimentos, vai até um certo limite, onde aquilo te dá ganho de fato de eficiência e onde você começa a ter incremento que não faz sentido mais e você não gerencia. Né? Mas você tem falado algumas coisas e eu queria te fazer uma pergunta até mais profunda, voltando na primeira pergunta que eu fiz, que eu falei assim, você está com medo de tomar o risco. E agora, você falando assim, eu decidi que eu ia operar só o dólar, mas aí eu via lá no índice. Você concorda que você não está pagando o risco da decisão que você mesmo tomou? Você não está levando à frente uma decisão que você tomou. Porque cada decisão que a gente toma, a gente tem que estar ciente que a gente está abrindo mão de outros caminhos. E tem que estar confortável com isso. Eu opero só o índice. Eu vejo meu operacional no dólar. Mas eu tenho a vantagem de não poder por uma questão de regulamentação. Eu dou recomendação. Mas isso me ajudou. Porque assim, pode sentir a dor de cotovelo. Eu falo, hoje estopei no índice. Se eu tivesse feito a mesma coisa no dólar, teria dado bom. Faz parte. Eu escolhi abrir mão
disso, porque o resultado no longo prazo é melhor. Então, a minha pergunta de novo, você tá com medo de tomar de fato uma decisão, e aí não é a decisão do trade, não é pagar o risco que é não, eu tô confortável com o estoque, é falar assim, eu escolhi e aqui eu vou. Inclusive pode ter prazo. Não tô falando pra tomar uma decisão e ser cabresto de parar. Fala assim, por um ano eu só vou fazer isso. Pode ser que depois eu possa operar outras coisas, né, Kim? Sim. Mas por um ano, enquanto eu não sair do 0 a 0, enquanto eu não sei, com consistência, eu não me dou o direito de olhar para outro ativo, de olhar para outro operacional. Plano operacional, né? Isso. Plano. E aí é difícil, porque é decisão. Por que é tão difícil decidir? Porque você olha para o lado e a outra pessoa tá fazendo uma outra coisa que naquele dia que para você deu errado, deu certo. Posso pegar um gancho? Quantos dias desse ano você operou sozinho sem estar numa sala Eu ia perguntar educacional? Você fazendo o seu plano de trading, operando da maneira Bertuzzo de operar sem estar numa sala educacional. Quantos dias desse ano você operou? Poucos. Por que, Por quê? você precisa da sala? Na verdade, não só vislumbrando Nada sala. contra a sala. Não, mas- não, não, não. Na verdade, assim, agora que fala sala operacional, a gente criou um grupo, uma comunidade de traders que, na grande maioria, são iniciantes, assim como eu. Quantos anos você tá operando? Eu tô desde 2019. Então não é mais iniciante. Mas, enfim, eu acabo dentro dessa comunidade, desse grupo, nem é uma sala ao vivo, tá? É uma comunidade no aplicativo de mensagem, e eu acabo compartilhando. E Mas lá você a acha gente- necessidade de ficar ali? Você não sabe operar sozinho? Não, sei. por que Na você não verdade, é mais tentar compartilhar com eles o ponto de análise, o ponto de visão, quais são os gatilhos que Mas eu tô você é usando. uma analista, bengala? você é analista ou você é trader? Não, sou trader. Então por que você precisa... Isso é uma bengala pra você? Algumas vezes eu enxerguei que sim. Algumas vezes o fato de ter eles, digamos assim, eles não estão seguindo minhas operações, até porque toda vez que eu tenho que passar alguma operação, eu passo ela já depois de acionada, até justamente para não ter esse caráter de call, não acho legal. Mas, querendo ou não, o fato de eu compartilho as minhas decisões com eles, faz com que eu me cobre mais, entendeu? Em seguir, seja o gerenciamento de risco, ou seja o setup operacional para a entrada. Entendeu? Para não ficar inventando a entrada. No seu relatório de performance está dando certo? Você sabe qual é a sua taxa de acerto? Hoje ela gira em torno de 63, entre 61 e 63%. Nos dois ativos? Não, no índice. No Bastante, índice, 63%? Sim. No dólar eu tô 52. Payoff. Não, isso é taxa de acerto. Então, e payoff. Não, baixíssimo. Foi baixíssimo, porque se ele acerta 60%, Ele era pra depende tá da positivo, né? assertividade. Ele depende da taxa de acerto para ser positivo. Sim, Mas a questão até do operacional, até complementando no que o Kim falou, de, poxa, pega aquele que você é bom, ou seja, o melhor produto da sua empresa. O melhor produto da minha empresa trader é o operacional Fibonacci. É o que mais me deixa desconfortável. É o que mais te deixa É o desconfortável. que mais me deixa... Mas é o melhor. Por quê? É o que eu sou mais especialista. Porque na maioria esmagadora das vezes eu tô contra a tendência primária. E por que não É foca só contra a nele? tendência. Por que tu não foca só nele? É a questão do desconforto. A maioria das vezes eu tô contra a tendência primária, tá? E por diversas vezes, ele é um bom pagador, mas por diversas vezes, Você vamos lá. hesita. E não é só hesitar. Eu tenho uma perna de 600 pontos no índice, por exemplo. E aí ele vai fazer uma retração em 50%. Só que ele iniciou essa retração de 50% num ponto de retração do dia anterior, dando um exemplo. Como empresário, Meu você já passou por desconforto com a sua empresa? Já. Na pandemia, né? Já. E o que você fez? Diversifiquei. Porque a minha empresa, ela fazia um produto que era um produto sob medida. E essa é a história dela de 30 anos. E ela faz produto sob medida, produto sob medida, produto sob medida. E aí, durante a pandemia, eu acho que foi, né, geral, todo mundo teve dificuldade. E no retorno da pandemia, a gente entrou com um cenário um pouco diferente, que um outro tipo de produto começou a se encaixar dentro do nosso nicho. Que produtos você pode falar? Posso, eu tenho uma marcenaria. Tá, antes você fazia marcenaria sob medida. Somente com móveis planejados. Tá, e depois passou a fazer o quê? A gente adicionou uma segunda linha de produto, que são móveis prontos. Você acha que Marcenaria. isso é diversificação? Porque você continua na marcenaria. Você só adaptou ao ciclo. Ou seja, se você adaptar a retração de Fibonacci, provavelmente você vai Porque começar a é se diferente sentir de você diferente. olhar e falar assim, tudo bem, eu tenho uma marcenaria, não tá indo bem, deixa eu abrir uma loja de carro. Vou abrir um bar. Porque aí tem uma coisa muito fora, entendeu? Na verdade, a gente tem que entender a diferença de diversificação, tá? A loja de chocolate que vende isso na Páscoa e a loja de sorvete Ele na continua praia. no mesmo ativo, só com um operacional diferente. Não, É, mas ele acabou, mas ele eu acabou acho que você tem que- diversificando ali. Ciclos do mercado. Eu acho que, primeira coisa, diversificação não é só fazer uma coisa diferente. Eu acho que você não está fazendo coisas tão diferentes. Esse é um ponto. Você está muito desconfortável em fazer dessa forma, provavelmente te falta ver com os próprios olhos. Eu sei que você faz seus replays,
Esse trader só é meu quando ganhar o 28 aí. O alvo desse é lá no 34. Já posso subir aqui pro 28. Vinte e cinco, né? A mínima é 25 aqui. Certo, eu vou pôr aqui, ó. Vamos ver se absorve no 28 aí. Se absorver no 28, eu entro com mais um contrato. Ó, 29. 29, tá entrando compra. 30. Batendo 29,5. Vê se vem compra aí. Calçou 29,5. Calçou 30. Absorveu 30. Bateram 30, levaram. Só precisa de um fluxo mais recorrente aí. Tomaram 30, já calçaram de novo. Bateram 30, absorveu 30. O comprador tá parando de tomar, hein? Bateram 30, absorveu 30. É agora, ó. Se não vir compra, eu vou sair. Bateram 29,5 de novo, absorveu. Tomaram 30, estão calçando. Vou tomar mais um aí.
Mas se perdeu 29 aí, pode vir testar aqui as mínimas de novo aí. Operação mais arriscada, o médio não ficou legal, mas contando com rompimento aí. Ó, já não vem mais compra aí. Meu médio não ficou legal, viu? É, o comprador parou aí. Veio compra. Mas não tá vindo com recorrência não, hein? Ó, eu vou até tirar essa meta daqui. A meta tá aqui. Agora tem que ir aí. 31. Vou até tirar 34, ficar esperto pra zerar na mão lá. Ó, já tá vindo venda aí, hein? Ó, tá absorvendo a venda aqui. Ó, isso aqui agora tá vindo compra aí, vai me tirar. Era abaixo do 28 aí. Me tirou aí, saindo 0 a 0. Era pra acelerar aí abaixo do 29, hein? É pra mim já deu.
Por exaustão no ensino, viu?
Aí, deu um gatilho, hein? Bonito. Nossa, até bateu uma venda aí, ó. Comprando uma árvore de Natal gigante. Ô, Gabriel, tudo bem? A loja aberta de novo. Você fecha 6 horas? Tá quase na hora de fechar, então, né? O que você tá tendo hoje pra vender? Tô vendendo um costelete branco, a paçoca tradicional, paçoca de Natal e rapadura. Rapadura, você tá vendendo isso tudo? Gabriel, você começou vendendo só paçoca, agora você já tá. Sua loja tá grande, eu fico feliz por você. Aí esse aqui é R$ 1. Esse é R$ 1, doce de leite. É dois, tem um real, esse tem R$ 1. É, gente, olha ali. A loja do Gabriel tá aberta de novo. Nossa loja do Gabriel. Nossa, ô, Gabriel. Oi? Tudo bem? A loja aberta de novo. Trabalhou 6 horas. Você fecha 6 horas? Tá quase na hora de fechar, já, então, né? É. O que você tá tendo hoje pra vender? Tô vendendo um costelete branco, a paçoca tradicional, paçoca de Natal e rapadura. Rapadura, você tá vendendo isso tudo? Gabriel, você começou vendendo só paçoca, agora você já tá. Sua loja tá grande, eu fico feliz por você. Aí esse aqui é R$ 1. Esse é R$ 1, doce de leite. É dois, tem um real, esse tem R$ 1. É, gente, olha ali. A loja do Gabriel tá aberta de novo. Passar na conversar com essa loja do Gabriel. Passar na conversar com ele. Ô, Gabriel. Oi? Tudo bem?
Todo dia. Faz todo dia replay? Se o seu resultado em replay, mas você faz de uma coisa só, você faz o replay usando essas todas? O índice... Não, mas perdão. dos operacionais. Não, são todos. Faz todas um as replay só entradas. com um operacional. Só com um. Você faz replay do mesmo dia? Não, ele faz de dias? todo dia. Eu Ele faço faz 90 dias em 30. Então eu opero o meu horário operacional, que é esse horário das 9 às 11h30, meio-dia, no mercado ao vivo. E normalmente quando ele termina, eu pego 2 dias de meses atrás, faço ele em tempo acelerado, reduzo a velocidade na hora das entradas e tudo mais, mas eu puxo mais 2 dias no mesmo dia. Então todo dia eu opero 3 dias. E você acha que o teu problema é tempo de tela, é isso? Não, é justamente para validação. É justamente para eu gerar mais estatística, é justamente para eu ver Só que você resultado. só vai validar uma coisa só. Isso um robô faz pra ti. Ele faz análise estatística a partir de 5, 6 anos, em 1 minuto, e tu tem toda a base. Então tu tira todo o teu viés, porque muitas vezes a gente vai sentar na frente da tela, a gente vai entrar com aquele viés da operação vencedora. Aí muitas vezes a gente olha o gráfico com aquele nosso operacional, mas a gente mente na nossa mente que aquele trade teria entrado aqui e não teria estopado. Se tu botar isso num robô, se ele tomar o stop, acabou. Ele stop e deu. E eu só queria te fazer uma pergunta que eu quero entender. Eu gosto de entender mais pra quem trada faz trade manual. Todo dia tem trade pra ti? Não. Como que o Bertuzzo se sente quando ele não opera? Ele se sente obrigado? Tem dia que não opera? Vai para outro ativo. Se auto-sabota, foi o que eu falei antes. Não, na verdade assim, vamos lá. Não, eu quero entender se não é vício. Porque tem muito trader que é vício, que se transformou em vício, operar. Tem cara que muitas vezes não tem o trade, mas ele vai naquele vício de eu tenho que clicar. Eu tenho que ir lá clicar no mouse e abrir uma operação. Sim. Então por isso eu quero entender, se não tem trade pra ti. Não. Na verdade assim. Não, trade tem todo dia, cara. Depende do operacional. Não, depende do operacional. Não tem. Dependendo do operacional, não tem trade. Tem, cara, Não tem. eu Não, discordo. no viés, se tu vai operar na mão, no viés, quem tá operando na mão, tu vai achar trade a todo momento. Agora, uma base objetiva, estatística de um trade, de um operacional, nem todo dia tem trade. Cara, eu conheço acho que 10% de traders que não operam todo dia. Todo mundo opera todo dia, cara. Nós temos aqui um parceiro nosso, que é o Zé Mograbi, que de 22 pregões, ele opera 8, 7, porque aí não tem trade todo dia. Então não é 100%. Mas ele é uma exceção dentro... Mas ele justamente não é a exceção que ganha dinheiro? Exatamente. Ele opera o tempo gráfico maior também, né? Também, não, mas Também. meu trade dá todo dia, porque é necessariamente abertura. Raríssimas vezes, porque eu hesitei, eu não opero. Porém, meu sistema, quando eu opero tendência, essas coisas, tem dia que não dá trade, só que construir essa é mais difícil. Eu me arrisco a dizer que quem faz trade todo dia dessa forma, que vai achar um trade, é porque não tem trade objetivo. Quanto mais você se distancia de um sistema objetivo, mais você se distancia de um resultado e de disciplina operacional. É isso aí. Né? Porque a disciplina só vem... Você só é disciplinado naquilo que você tem regra pra fazer. Se não tem regra pra fazer, não existe disciplina. Ô Mari, ele tá falando de retração. Retração tem todo dia. Sim. Retração tem todo dia. Mas o gatilho é toque? Vai no toque? Tocou na retração boa, tem um gatilho. Não. Eu tenho, justamente Você rompeu. Não, é um pilar com 3... Ele tem restrições. Variáveis. Não é qualquer com 3 batida na variáveis. retração. Então, por exemplo, eu Muito cheguei variáveis. na retração. Tenho as retrações que eu tenho costume de operar, que é 50, 61 e 72. Acabou. 61 normalmente... 72? 76, desculpa. 76.4, desculpa. 50 nem sempre, 61, 76 sempre. Chegou ali. Eu tive uma reversão de preço, eu tive um candle gatilho, ou seja, se eu estou descendo, ele chegou na região de retração, ele segurou a descida, começou a fazer, ele me fez um candle comprador, e não é um candle comprador, fez um candle positivo. Não, eu preciso de um martelo, eu preciso de um candle com bom deslocamento, ou seja, eu preciso de um gatilho de compra. Aí eu tenho o estocástico para validar. Então, se é um gatilho de compra, o estocástico tem que estar sobrevendido. Se não tiver... Além disso, é estocástico, o que mais? Volume? Não. FR? Região determinada pela FIBO. É o candle gatilho, ou seja, um gatilho de price action, e o estocástico autorizando. Eu acho que você tem um bom sistema. Eu acho que você tá mais hesitando do que... Tem alguma coisa que tá te doendo. 5 minutos ou 2 minutos, preferencialmente 5 minutos. Bertuzzo, posso fazer uma pergunta pra você? Claro. O desconforto vem porque você tá alavancado mais do que pode? Não é alavancagem, mas sim, na verdade o desconforto é que assim, na maioria das vezes eu vejo o ativo fazendo uma movimentação de... Era até o exemplo que eu estava usando. Uma movimentação de 600 pontos. Aí ele chegou numa região de retração do dia anterior. Aí ele vai fazer um movimento de retração, que é o que eu vou entrar. Até durante aqueles 600 pontos eu fiquei líquido. Aí eu entrei nele. Ele vai fazer uma retração até 50% do primeiro movimento, ou seja, ele vai me pagar 300 pontos, mesmo eu projetando um alvo ou querendo um trade de 800, tá? E aí ele vai voltar, vai me tirar na proteção e vai descer mais 600, 800 pontos, como aconteceu, digamos assim, um punhado de vezes. E aí o fato de eu ter ficado de fora, muitas vezes, de um movimento de 1.200 pontos do ativo no dia, e ter pego só 300 porque eu operei só a retração contra a tendência, era o que me deixava desconfortável. Então eu falei, então, beleza, posso fazer a retração? Posso. Mas por que eu também não posso ter um operacional para operar a favor da tendência? Que é mais fácil, cara. Mas tudo que você está falando aqui é Deus. contraditório. É muito contraditório. Porque vamos lá, o que é tendência? É característica de topos e fundos direcionais. Se está em topos e fundos direcionais, as retrações vão funcionar. Exato. Se não está funcionando, você não está tendo uma boa leitura de qual é a tendência primária que esse mercado tem. Aí você acabou de dar um exemplo. Pô, eu compro aqui, ele sobe 300, depois ele cai mais tanto. Então significa que essa entrada não era a melhor. Você tá puxando uma retração talvez fraca. Você De um não tá movimento procurando... pequeno. Exato. E aí vamos lá de novo. O que traz para você segurança? Em qualquer coisa da vida, na sua empresa, o que traz segurança na sua empresa? Venda. Vendas. E para vender, o que você precisa fazer? Nossa. Você tem que entregar qualidade, Exato. né? Você tem que ter um bom produto, você tem que produzir com qualidade, você tem que convencer o seu cliente de que A resposta vai ser muito mais complexa. Padrão, né? Então, volta agora pro trade da retração. Cara, você tem que ter todos esses argumentos antes de validar, antes de fazer essa entrada dessa retração. Eu tenho certeza que você está vendo um padrão de tendência e talvez fazendo análise de um pedaço disso, e aí você chega em um ponto mais fraco, e o ponto mais forte está ficando lá embaixo.
talvez você tenha que ter pechinchado muito mais, porque é outra retração que o mercado quer fazer. Então, de novo, você quer ser generalista ou especialista? Se torne um especialista em rastrear melhor a tendência e encontrar melhor essas retrações, que aí você vai conseguir achar o conforto que você precisa para operar a retração. Sem isso, você vai continuar sendo generalista que vai pegar qualquer retração e vai esbarrar nesse cenário. Anda 300, cai 800. E entender isso é entender que se você está pegando um trade numa retração de um movimento que é válido, você não está contra a tendência. Você pode estar contra a tendência daquele micro movimento, mas você está na tendência que importa. Porque a melhor tendência para você pegar é a tendência grande. O dinheiro está ali. Então você está olhando não é? Você está pegando uma retração de um movimento maior, a tendência é um movimento maior, mesmo que no 2 minutos ele tenha caído em topos e fundos descendentes, mas é uma retração de 60 minutos, por exemplo. E eu falo isso porque eu também opero Fibonacci, e eu tenho até um case de um mentorado meu, ele se chama Mário Casaca. E hoje ele opera brilhantemente retração de Fibonacci. Então, cara, é você conseguir mapear bem as estruturas, as condições que o mercado tem de tendência. Se aqui eu tive 1000 pontos, mas no meio desse movimento eu peguei 500 para fazer uma retração desse movimento, provavelmente, se for um pullback curto, eu vou fazer uma bela entrada. Mas se for um pullback longo, essa entrada vai me pagar pouco ou já vai me estopar direto, porque a compra boa ela está mais para baixo. E o movimento principal ele era de 1000 pontos, e não de 500. Então, se você está olhando para 500, você está pegando só um fragmento. E aí mostra que você não é um especialista de retração. Resumindo, não adianta fazer as mesmas coisas de sempre e esperar resultado diferente. Vamos para o próximo bloco. Voltamos aqui para o nosso diagnóstico do nosso convidado. E Kim, qual foi a tua percepção e o que você tem a falar do nosso convidado trader? Meu diagnóstico ele precisa ter um olhar crítico para o processo e começar de trás para frente, auditando as operações que ele faz, separando por setups. Então, ele citou que ele tem 3. Auditando esses setups, eu gostaria que ele chegasse à conclusão de qual é o setup que mais entregou performance para ele. E, em cima disso, fazer um trabalho voltado para otimizar os resultados desse setup que mais entrega. E caso ele tenha entendido a mensagem nos episódios anteriores, que ele se torne um especialista nesse setup que mais entrega. Não tem a ver com gostar da estratégia, tem a ver com ver dinheiro no final do dia. Você não toca a empresa a trabalhar o mês inteiro para ver o resultado zerado no final do mês. Então você precisa entender que como trader é a mesma coisa. E nem sempre o produto que a gente acha que mais vai trazer resultado é o que na última linha vai entregar o melhor ROI para você. Então, Kim, eu gosto mais da estratégia de retração. Se não for ela que traz o melhor resultado para você, não é nela que você tem que se especializar agora, na minha interpretação. Ao passo que, quando você chegar nessa estratégia, entender que é nela que você vai se especializar, eu gostaria de ver uma versão mais agressiva do Bertuzzo, que é, dentro dos bons dias, dos bons movimentos, você fazendo financeiros maiores, para que agora a gente chegue em um payoff mais interessante. O que seria esse payoff? Se você arrisca, por exemplo, R$1.000 no dia, o dia bom é que você faça 5, 7, 8, 10, 15, 20 mil reais. No meu operacional, na minha maneira de pensar, o risco ele tem que ser fixo, mas o ganho ele tem que ser exponencial. Quanto mais, melhor. Como você vai fazer isso? Tem N formas. Nos dias bons, se aparecer 2, 3 entradas, o conceito de alavancagem, né? Ou seja, você entrou com 10 contratos, em algum momento você está ganhando 500 pontos, você tem R$1.000 de gordura agora que você pode usar para fazer uma próxima alavancagem, de repente colocar mais 20 contratos, mais 30, né? Poxa, se a estatística mostra que esse operacional funciona, veja, usando esse conceito, se estopar você vai ter um risco fixo, mas se der certo você vai ganhar 2, 3, 4 vezes mais. Então, é como eu diagnóstico, como eu consegui diagnosticar aqui um pouco do que o Bertuzzo explicou até agora. E aí, dona Mari? Bertuzzo, eu acho que o último grau da perfeição não é quando a gente não consegue acrescentar mais, é quando a gente não consegue tirar mais. Ou seja, você já tirou, foi diminuindo. O que é esse diminuir? Um ativo, um operacional. Você tem ali seus indicadores. Fazer o teste, vou fazer o teste, eu tenho 3 indicadores que me dão ou não permissão. Se eu tiro cada um deles, eu pioro ou melhoro o meu resultado? Porque às vezes, até a quantidade de filtros, como o Marcelo falou, pode estar diminuindo o seu resultado. Então, é natural que a gente, quando é trader, a gente quer colocar tudo, porque a gente quer acertar toda hora. Mas a gente precisa fazer. E faça uma escolha. Eu preciso que você faça escolha. Trader está alocando capital. E nosso capital é finito. Nosso capital é tempo e nosso capital é dinheiro. Então, aprenda a fazer a melhor alocação. Onde a gente faz? No nosso produto vencedor. Pode ser que o Bertuzzo do futuro consiga fazer outras coisas de gerenciar, mas você não vai diversificar em outras possibilidades, em outros ativos, enquanto você não for vencedor em um. Geralmente dá mais dinheiro ser vencedor em um do que fazer mais ou menos vários. Porque a nossa cabeça é uma só. Você não consegue botar atenção no dólar, no índice, no bit ao mesmo tempo com a mesma eficiência. E você ainda precisa de eficiência. Então, eu acho que você precisa tomar uma decisão, fazer uma grande escolha e dentro dessa escolha aprender a falar não. Liberdade tem muito mais a ver com o que a gente fala não do que com o que a gente fala sim. Não é poder aceitar tudo, é poder recusar as outras coisas. É olhar e falar, Marcelo, maravilhoso o seu operacional de fluxo, mas eu não opero fluxo. Mas funciona, eu falo, que bom, continua fazendo lá, Marcelo, o seu operacional de fluxo, mas eu não vou fazer isso. Mas eu ganho mais dinheiro que você, tudo bem. Eu tomei a decisão e levar a decisão pelo menos por um prazo que você consiga medir. E aí você vai ter que falar não para outras pessoas. Você vai ter que falar não para mim. Eu tô ali falando na sala ao vivo, eu faço essa operação desse jeito, você vai ter que falar, ótimo, Mari, mas esse não sou eu. Eu executo isso tudo aqui. Quais são os nãos que você precisa falar? Muito mais do que os sims.
Você tem vários fragmentos de mentalidade correta, mas como que você está construindo o seu quebra-cabeça? É falando não para os outros. Pode aprender com a experiência, e eu concordo com o Kim. Aí você vai estar pronto para... Você tá no 0 a 0, você vai ficar um pouco vencedor, aí você vai aprender, você vai usar a mesma lógica, você vai falar, tá bom, agora eu sou muito bom nessa retração, como que eu faço para potencializar ela? O risco, eu concordo com o Kim, risco é fixo, mas o ganho, ele pode ser exponencial. Essa é a beleza do trade. Dona Marci? O meu diagnóstico corrobora com o que a Mari acabou de falar. Eu percebo que você ainda não se enxerga um operador da Bolsa de Valores. Você ainda está experimentando muita coisa, e experimentar não tem a ver com compreender. São muitos fragmentos de informações, mas informação não é conhecimento. Tá na hora de você começar a executar o jeito bertuso de operar. Ficar só na frente da tela, fazendo o que os dois falaram, e provavelmente o Marcelo fala a mesma coisa, que é validar o seu operacional. A sua forma de fazer. Porque o seu olho, eu percebi na sua fala desde o início, a Pan, eu não sei o que, é o Kim, a Mari, são excelentíssimos analistas, são excelentíssimos profissionais, mas o jeito bertuso de fazer. Eu preciso que você se enxergue um operador da Bolsa de Valores, e não um aluno. Você não é mais aluno. Desde 2019, já passou a fase. Você precisa se encontrar no cenário em que você está hoje. E qual o cenário que você está hoje? Ao meu ver, como psicanalista, é uma pessoa que está ainda usando as salas educacionais, os vários ativos como muletas para não avançar. Você não se acha merecedor do teu operacional? É uma pergunta. Acho. Então, valide o seu operacional sendo, de fato, um operador da Bolsa de Valores, que você ainda não se enxerga. Vamos tentar agora pegar Você ainda está aí. meio que... Você não sabe se você ainda é um professor, um analista, um operador, você é trader. Vou tentar aí pegar os 10 pontos para parar agora aí. Tem que perder a VWAP aí. Se não perder, eu vou sair. Tentar pegar pelo menos 50% da operação aí. Comprador toma, já desloca preço. Vendedor toma. 24, bate 24,5, aceitou agora. Eu preciso ver mais venda aí. Ó, comprou. Tomou também e levou. Foda, tem a VWAP aí, viu? Tem uma acumulaçãozinha aqui, por isso que tô desconfortável. Bateram 24,5. Tem lote 24,5, vendedor vai bater esses lotes? Acho que já vim batendo e já deslocando o preço. Ó, tomaram 25, levou. Ó, eu vou sair aí. Fiz 3 operações. 2 eu saí no stop.